Oi, maninha. Oi, mana. Tá bom tá aqui ainda. Mais gostoso. alguns dias. Gostoso, né? Esse dia que a gente pode almoçar juntas, né? Meu cunhado fez almoço. Uau! E que delícia! E que arroz. Foi muito bom. Eu acho que ele pode repetir a dose. Sempre que estivermos aqui. Pode virar um chefe de cozinha. Pronto, tá pronto. Ai, mana, mas é muito bom tá aqui realmente, se relacionar de perto, né? É muito gostoso. E eu tenho pensado sobre isso, sobre relacionamento, sabe, mana? Com algumas pessoas parece que é tão fácil, com outras pessoas parece que é mais difícil. Sim. Até dentro dos relacionamentos que a gente tem próximos, né? Seja de cônjuge, seja familiar. Parece que há momentos que flui tão fácil, daí parece que a gente entra em momentos tão difíceis, né? Em que a gente se depara com diferenças que incomodam, né? E às vezes a gente nem sabe exatamente o que o outro está pensando, mas algumas posturas já nos levantam algumas barreiras, alguns medos, ou até desânimo para continuar desenvolvendo, né? Dá até preguiça às vezes de conversar sobre isso, né? Não sei se você entende o que eu tô falando. Por que isso acontece, né? Sim, você estava falando de relacionamento, né? Existem diversos tipos de relacionamento, né? Aliás, nós estamos nos relacionando o tempo inteiro, porque a gente vive em sociedade, né? Sim. Então, acho que dentro disso que você estava falando, acho que tem muito a questão até das nossas expectativas, né? Por exemplo, eu vou sair aqui do meu andar e quero ir para a garagem, pegar meu carro para trabalhar. Então, me relaciono com pessoas que eu cruzo no elevador. A minha expectativa é que sejamos todos educados. Bom dia, boa tarde, boa noite. E tá tudo bem, né? Às vezes tem alguns que nem respondem seu bom dia, né? Exato. Mas ali você entende que a relação ali é uma relação... superficial. Exato. Desnecessário, vamos dizer assim. Cruzou. Agora, o problema acho que é quando a gente entra em um relacionamento de intimidade, né? Quando a gente começa a desenvolver uma intimidade com alguém, seja uma amizade de casamento, aí acredito que a coisa venha a se complicar, né? Eu acho que porque a gente começa a se revelar mais e o outro também, né? A intimidade é isso, né? Sim. É a exposição, né? É você se desnudar diante do outro, né? A intimidade é essa. Daí a gente começa a se deparar com as crises, né? Com as limitações minhas e do outro. Exato. E daí eu lembro do versículo, né, que fala que o ferro com o ferro se afia, né? E é interessante que quando a gente vai desenvolvendo um relacionamento onde há um envolvimento de amor, o sofrimento está intrínseco ao amor, né? Verdade. Porque se eu não sinto, é porque é indiferente para mim. Agora, quando eu amo, coisas me ferem no outro, né? Algumas expectativas não cumpridas, ou o próprio caminho de ajuste, né? É um caminho ainda mais na fase que você tá, eu acredito que a fase que nós já vivemos, de educação de filhos, é muito complicado, porque um vem com uma ideia, o outro vem com outra ideia. Como que a gente vai criar essa criança numa ideia única para não bagunçar a cabecinha dessa criança, para ter até uma autoridade de pais, né? Falar a mesma linguagem. Como que eu vou buscar esse ajuste, né? Relacionamento em dois é complicado. Quando entra um terceiro já fica mais difícil ainda. Exatamente. Né?
essa questão da expectativa, né, que você falou, expectativa, a questão do amor está já intrínseco, a questão do sofrer, porque se eu me exponho ao outro, se eu me relaciono com o outro, eu já estou me expondo ao risco de sofrer. Sim. Né? Eu acho que não existe um relacionamento se eu não me expor, e não existe a exposição sem o risco de ser amado ou de não ser amado, de sofrer diante do amor, né? Agora, diante dessa questão da expectativa, porque a minha expectativa nunca é a mesma que o outro, né? Na verdade, eu sempre espero que o outro seja como eu estou sendo para ele. Sim. Né? Então, muito do nosso sofrimento, dos nossos sofrimentos nos relacionamentos, será que não são causados por nós mesmos? Né? Por isso que você estava falando, né, do sofrimento, do amor estar junto, mas será que a causa sou eu mesma? Diante das minhas frustrações, né? Por esperar que o outro pense de determinada forma, haja de determinada forma, e ele não vai. E aquilo gera em mim um sofrimento. Sim. Daí tem um desencontro. Tô pensando sobre essa questão, né? Porque quem cria a expectativa é responsável por ela, né? Tu te tornas eternamente responsável Agora, pela expectativa que cativa. E não é ruim eu ter uma expectativa sobre o outro. O ruim é eu querer que esse outro imagine o que eu estou criando dentro de mim e corresponda ao que eu quero. Então, acredito que aí você trouxe um ponto que eu acho que é o ponto de ligação, que é a comunicação. É o diálogo. É eu dividir com você a minha necessidade, porque a expectativa ela vem do quê? Ela vem de uma necessidade que é minha. E daí eu crio uma expectativa de que o outro venha suprir. E daí tem outro ponto também, né? Será que o outro é responsável para cumprir com a minha expectativa? Ou suprir a minha necessidade, se ela é minha? Então, a gente daí também tem que colocar aí e ver de que expectativa, de que necessidade que nós estamos falando, né? E todas as relações têm isso, né? A gente pode pensar o conjugal, né? Eu Sim. quero que o meu cônjuge supra meus filhos, né? Exato. Eu quero que ele supra os meus ideais, né? De filhos, amigos, né? Eu acho que isso tá em todas as relações, né? Essas expectativas, né? E é bem legal pensar sobre isso, porque, por exemplo, no meu conceito de amizade, é uma pessoa, é hipotético, viu, gente? No meu conceito de amizade, é uma pessoa que me liga todos os dias, que se preocupa comigo, que seja extremamente atencioso. Já o seu conceito de amizade, pelo seu próprio estilo de ser, já é uma pessoa que não preciso falar com você todo dia, mas eu estou com você, se você precisar e me der um toque, eu sempre vou. E daí junta essas duas pessoas com esses dois conceitos. Como faz? Como é? Então eu tenho a minha expectativa baseada naquilo que é o meu conceito mediante a amizade. Você tem o meu seu conceito. Vamos ficar Como que a gente vai insatisfeitas. Não vai ter amizade. Bom, ela não gosta de mim, eu não gosto dela. Vamos cortar essa amizade, porque a gente não se gosta do jeito que deveria ser. Sim. Né? E não é assim, né? Assim. Então, eu preciso clarear pra você como que eu penso. E quantos casamentos acho que são desfeitos, né? Porque um fica esperando que ame dessa forma. E até a gente já falou, a gente já pensou sobre isso, sobre as linguagens do amor, né? De respeitar, né, as formas. Por isso a comunicação. Para que eu te diga, olha, eu penso que é assim, para mim
Eu tava esperando que você me ligasse todos os dias. Né? Pra mim isso é amizade. Isso. Ué, mas pra mim não é. Uhum. Pra mim é uma vez assim, quando você estiver precisando a gente tomar um café, você sabe que eu tô sempre aqui. Então é expor, né? Quais são as suas expectativas e como que a gente pode equilibrar. Isso, eu também não vou entrar pra te mudar. Então a relação não vem nesse propósito de porque eu penso que a amizade é isso, então agora você todo dia é obrigada a me mandar um recado. Daí não é mais amizade, é fardo. Aí virou, né? Então, não, como que a gente vai achar um equilíbrio, né? Esse ponto de encontro. Exato, como criar esse ponto de encontro. Mas você sabe que eu acho que antes de criar o ponto de encontro, eu vejo que a grande dificuldade tá em a gente conseguir, porque a tendência é se dar conta de como eu penso a respeito de tal coisa. Então, estamos falando de amizade, então, o que eu penso que é amizade para mim? É eu olhar para mim e me atentar de como eu me sinto nutrida, de como eu me sinto não nutrida, para eu ir identificando como que eu sou mediante os assuntos. Porque se nem eu identifico em mim, como que eu vou dividir com você? Isso é uma coisa muito difícil, né, de acontecer, porque a gente sempre está disposto a falar assim, nossa, o fulano não é assim, assado, fulano não faz, fulano não é, fulano... Mas peraí, eu tenho que olhar para mim, né? Eu não sou responsável pelo que o outro tem. Nem vou mudar o outro, agora eu sou responsável por mim. Em que medida eu mostro a minha necessidade para você? Né? Então eu posso ficar aqui, poxa, a Tati nem liga para mim. Mas eu já falei para ela, Tati, tô precisando de um papo, vamos bater um papo? O que a Tati tá passando? Né? Ou o que até eu tô passando também. Por que eu preciso também, na né? troca, né? E por que eu preciso que ela ligue tanto pra mim? Isso, exato. Qual é essa necessidade que eu tô depositando sobre ela que eu deveria buscar em mim? Ou no meu relacionamento com Deus, ou, né? Expectativas são perigosas. Sim. Podem aprisionar e até adoecer. Impossível não tê-las. Impossível não tê-las. Como lidar com elas? Este é o desafio. Mas é isso que você falou, comunicação. Eu espero que, né? Mas eu não posso dar. E haja o respeito, a gente já falou sobre isso. Sim. Eu respeitar, né? E você sabe que é muito interessante isso. Eu vou abrir agora um pouco da minha vida e... Eu não conto pra ninguém, fica tranquila. Você não conta? Não. Então tá aí, espero que o nosso diretor ali que tá coordenando a câmera permita, porque ele está envolvido no processo, mas... Bom, esse diretor que eu tô falando é meu marido e logo que nós casamos, o nosso funcionamento era muito interessante, né? Porque eu tinha algo de que o Ri tinha que adivinhar o que eu pensava, o que eu queria, o que eu sentia. E ele, por outro lado, tinha um funcionamento que casou direitinho com isso. Ele adivinhava. Ele achava que ele tinha que adivinhar. Então, muitas vezes, ele adivinhava mesmo. Mas isso foi trazendo... um funcionamento para nós um tanto quanto distorcido e estranho, porque quando ele passou a não adivinhar, eu comecei a ficar brava e ele frustrado com ele. E isso não é saudável para um relacionamento, né? Certamente. E quando eu me dei conta disso, claro, gente, precisou de muitos anos de terapia. E de comunicação. Mas um dia eu chamei e eu pedi perdão e contei para ele que eu tinha me atentado, que eu fazia isso com ele. Gente, você não tem noção. A ponto de quando eu fazia uma pergunta,
Porque ele é muito inteligente, sabe? Ah, isso eu sei, conheço meu cunhado. E se ele falava, eu não sei, eu falava, então não me interessa, inventa, porque eu preciso de uma resposta nesse nível. Aí um dia fui me dando conta disso tudo, nossa, pegou firme que eu digo, doeu no meu coração tudo que eu fiz com ele. E eu pedi perdão, falei, olha, eu tô te pedindo perdão e eu te libero, você não tem a obrigação de cumprir com expectativa nenhuma minha, muito menos de cumprir com as minhas necessidades. E isso é uma coisa que a gente estava até conversando outro dia, porque ele entendia aquele versículo que o marido vai entregar a esposa para Deus sem manchas e sem máculas. Ele entendia que isso envolvia evitar que eu sofresse de qualquer forma. E quando aquele versículo traz essa sem mácula e sem mancha, é na questão da santidade, é na questão da espiritualidade, mas na questão do crescimento emocional, não é papel dele, é papel meu. Eu sou responsável pelo meu crescimento emocional, espiritual. E até porque a gente precisa do sofrimento para crescer. Exatamente. Como a gente já conversou, né? A gente tem falado sobre isso, o quanto o sofrimento tem um papel na nossa vida. Então, muitas vezes eu me frustrar comigo mesma ou com outro é importantíssimo para maturidade, para desenvolvimento de maturidade, e isso traz a necessidade da autorresponsabilização. Eu não posso achar que o mundo precisa conspirar a meu favor. Não, eu sou responsável pela minha vida hoje, pela minha felicidade, Não é meu marido, não é o pastor, não são os presbíteros, são os meus filhos. Eu preciso ser bênção na vida do meu marido, dos meus filhos, da minha comunidade espiritual, dos meus pastores, da minha liderança. É verdade, é verdade. Não, mas é profundo isso mesmo, né? A gente fica até meio assim quando eu penso sobre isso. Sim, é que eu penso assim, acho que não existe relacionamento que comece saudável, né? Eu acho que nenhum, porque a gente chega com tudo que a gente né, naquele relacionamento. E aos poucos a gente vai começando a ver as nossas vulnerabilidades, as nossas limitações, intenções, até crenças que não estão exatamente corretas. E daí com o tempo a gente a gente vai querer crescer para buscar essa saúde no relacionamento. Acho que por mais lindo que seja um casal, um relacionamento, ele não é totalmente saudável, porque eu acho que é um processo, né, de todo casal, já que a gente tá falando de casal, né. Eu e Roger já nos casamos mais tarde, né, talvez não tenhamos passado alguns problemas mais de idades mais novos, né, acaba levando, porque eu já tava com 35, mas assim, quanta coisa com o tempo a gente foi falando, nossa, mesmo a gente ter casado um pouquinho mais tarde, ainda a gente é tão imaturo em tantas situações que a gente tem que aprender, crescer, buscar saúde e se encaixar e conversar, comunicar, expor as expectativas que estão erradas e tolerar. Peraí, não, você não é. Né? Tudo aquilo que eu pensei que eu precisasse, porque não é tudo que eu preciso, não é você, né? É Deus, e Deus te colocou na minha vida para trabalhar em mim. Sim. E eu buscar em Deus a saúde em mim, né? Eu acho que é essa o grande segredo do relacionamento, que o outro, como você falou, né, se afia. Isso. Então, o outro, ele é instrumento de Deus para me afiar. Acho que é essa a questão.
Quando a gente começa a enxergar dessa forma o relacionamento, né? O outro não vai... Ele vai me fazer sofrer. Por melhor que ele seja. Faz parte. Né? Porque o sofrimento é muito além do outro. É em mim, né? E eu preciso disso. Você falou 2 coisas aí que me chamaram muito a atenção. Uma é a questão da saúde. O que é saúde num relacionamento? Se eu achar que saúde num relacionamento é a gente nunca brigar, a gente nunca discutir... Isso é mentirinha. Isso é conto de fadas. Conto de fadas, Agora, eu posso dizer pra você que pra mim, a saúde num relacionamento é eu conseguir identificar na nossa relação quais são os pontos que estão... Aqueles que mais se repetem. Aqueles pontinhos que mais causam conflito. Incomodam. Ali, para mim, é um indicador de que ali é uma interrupção nessa saúde integral. Então, eu não vejo um relacionamento como 100% saudável, 100% doente. Eu vejo como partes saudáveis, partes a serem trabalhadas. É processo, né? Isso. Então, é interessante trazer isso, porque se a gente começa a pegar uma parte do nosso casamento que está ruim e generalizar para todo um todo, eu desisto do meu relacionamento. Então eu preciso ter essa noção que, embora uma parte possa não estar muito bem, existem outros pontos que estão bem. Isso vai me potencializar para conseguir lidar com essa parte que não tá boa. Eu acho que isso é um ponto interessante de os casais pensarem, para não acharem que porque isso não tá bom, eu vou descartar. Não, calma, vamos lidar, vamos conversar, vamos dialogar. E o outro ponto que eu achei muito legal e que eu lembrei daí do casamento da Aline e do Tiago, né? A Aline é minha filha mais velha, casou com o Tiago, nosso genro. E foi muito bonito os votos que eles fizeram. Nossa, eu chorei horrores. E os votos, eles estavam baseados em algo muito profundo, que é, eu prometo a você que eu vou amar a Deus antes de te amar. De te amar, foi bem. Isso traz saúde no relacionamento, porque daí lida com essa questão da expectativa, lida com essa questão da noção de aonde eu supro a minha necessidade. Sim. Não é no meu cônjuge, não, mas é em Deus. Então, se eu estou num relacionamento com os meus olhos fitos em Deus e o meu marido está com os olhos fitos em Deus, o relacionamento vai ter problema? Vai, mas vai ter solução. Deus vai trazendo solução junto. Vai ter perseverança. Vai ter perseverança. Vai ter paciência. E isso para os relacionamentos com os filhos, amizades, eu acho que se aplica a mesma coisa. Exato. Eu não tenho que estar com um olhar no outro, nem em mim. Sim. Mas em Deus, eu acho que é isso. Eu acho que é aí o ponto de encontro. É isso aí, gente. Então, esse foi o nosso papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós curtimos bastante. A gente sempre curte. Qualquer dúvida que vocês queiram, trocar uma ideia ou até dizer, não, eu não vejo assim, a gente está aberta. A gente quer crescer. Para também enxergar alguns pontos que de repente a gente ainda não enxergou. Sim. Então tá. Até o próximo papo.